Fala pessoal, meus irmãos e minhas irmãs, policiais penais do estado de São Paulo, Piva falando, Sindasp São Paulo. Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para poder orientar vocês em alguns sentidos com relação à questão de licença médica, tá? Tem me chegado aí alguns pedidos de esclarecimento e alguns casos aí de negativa do DPME com relação à questão de pedido de afastamento médico. E eu detectei que muitos desses casos a negativa é por relatório em não conformidade com a resolução que o DPME tem, tá? Então eu vou falar um pouco sobre isso para a gente tentar orientar vocês em relação a isso, até para que vocês que tenham essa necessidade de tirar a licença médica, para que vocês orientem os médicos, tá? O médico que está te atendendo, porque muitas das vezes eles não conhecem, se for um médico particular, ou às vezes até um médico mesmo do estado, ele não conhece como é que deve ser feito esse tipo de relatório, tá? Então ele tem um padrão, ele tem que obedecer algumas coisas para que você não corra o risco de ter a sua negativa lá no DPME no momento da realização da perícia médica, tá? Então, para você não ter esse tipo de dor de cabeça, eu vou explicar um pouco com relação a isso. O DPME ele tem uma resolução, que é a resolução SPG 09 de 2016, e lá no artigo 1º ele elenca alguns requisitos que o relatório médico tem que ter, tá? Então, se esse relatório médico não obedecer o que eles pedem aqui, eles vão fazer a negativa no sentido de dizer que o relatório está incompleto ou em não conformidade, tá? Então, é importante que vocês orientem o seu médico com relação a isso. De repente, está aqui, ó, a resolução, tá? Você pode baixar na internet, você coloca lá, resolução SPG 09, 12 de abril de 2016, você vai conseguir imprimir ela lá, tá? Mas eu vou falar um pouco aqui sobre ela, tá? Porque é o que tem que ter. O médico, muitas vezes, ele não conhece, então ele acaba colocando atestado médico. O ideal, eu recebi aqui, eu tenho um aqui, né? Só para exemplificar para vocês, vai sair aí ao contrário, porque eu estou filmando com a outra câmera, mas é assim, vou tampar aqui também a questão da clínica, tá? Não vamos fazer propaganda de clínica, mas é um relatório que chegou para mim aqui. Esse é um relatório que foi aprovado, tá? Tá escrito aqui, ó, relatório, tá? Então vem o nome da clínica em papel timbrado, vem escrito, o médico colocou relatório, e aí ele relata aqui como é que deve ser. Mas eu vou só elencar primeiro o que está na resolução, na SPG 09, que é o seguinte, o relatório médico deve constar, o diagnóstico. Então, a doença que você tem precisa ter ela diagnosticada, ele precisa relatar, tá? Então, é o diagnóstico, a provável data do início da doença, as manifestações clínicas e laboratoriais, então o que você vem sentindo ou o que você apresenta em exames laboratoriais tem que constar lá, tá? Isso no caso dos laboratoriais, algo não psiquiátrico, né, obviamente. A conduta terapêutica é a periodicidade do acompanhamento, então o que ele vai prescrever para que você tome, né? E a periodicidade do acompanhamento, de quanto em quanto tempo você tem que voltar no médico, tá? A evolução da patologia, ou seja, a evolução da doença, se ela regrediu, se ela continua, se ela está estabilizada ou se ela está avançando. As consequências da saúde do periciando, ou seja, o que a doença está causando de consequência à sua saúde, o provável tempo de repouso estimado necessário para a sua recuperação, então essa daí é mais ou menos uma ideia de quanto tempo provavelmente você vai ter que ficar afastado, tá?
e o registro dos dados de maneira legível, tá? Então o médico que não escreve muito legal pede para ele dar uma caprichada lá na letra, porque senão é um caso de uma negativa, tá? E a identificação do médico assistente, que no caso é o seu médico, com a assinatura e o carimbo com o número do CRM dele lá, tá? Então, só para exemplificar, aqui eu tenho um relatório que eu recebi, esse daqui foi aprovado, tá? Sem problema nenhum, e ele diz aqui, tá? Então é um relatório, eu vou passar por cima aqui dos dados, mas é só para exemplificar para vocês. Ele coloca relatório, aí o paciente fulano de tal, idade tal, permanece em tratamento comigo desde a data tal, os sintomas tiveram início no mês tal, do ano tal, tá? Aí ele coloca lá, o quadro permanece grave, com ideações de menos-valia, irritabilidade e tal, tudo que o paciente estava sentindo ou está sentindo, né? Aí depois ele coloca aqui, ó, trabalha como agente tal, na penitenciária tal, e ele relata que vive sob intenso estresse, né, no ambiente de trabalho e tal, enfim. Aí ele coloca aqui, ó, seu quadro emocional facilita a queda de imunidade, ele traz problemas de saúde, aí ele relata os outros problemas de saúde, né? Ele diz aqui, ó, que necessita manter a psicoterapia semanal, né? Com consultas ambulatoriais a cada 30 a 60 dias. Não há prazo previsto para alta médica no momento. Nesse caso aqui deste colega, ele colocou aqui que não há prazo previsto para licença para alta, né? Aí ele coloca lá, solicita, aqui nesse caso aqui, ele solicita 60 dias de novo afastamento de 60 dias, né? Ele coloca os CIDs, né, que a pessoa tem, e embaixo ele coloca as medicações também. Aqui no caso são 1, 2, 3, 4. São 4 medicações que o colega está tomando. Colocou ali embaixo a data, carimbou e assinou. Então, pessoal, para ser bem breve aí, tá? Dessa forma que vocês têm que proceder com relação à questão do médico. Quando você for passar no médico, tenta levar a resolução e conversa com o médico. Fala, doutor, por gentileza, no meu caso, o Departamento de Perícias Médicas exige que seja cumprido um requisito para a licença saúde. E aí você apresenta para ele, explica para ele, olha, precisa cumprir isso daqui, ó. O senhor poderia fazer, por gentileza, né, desta forma aqui? E eu tenho certeza que acho que ele não vai negar fazer da maneira que o DPME cobra, mesmo porque você vai estar levando a resolução, né? Só para título mesmo de formalidade. Só que é uma formalidade que, se não for cumprida, você pode ter a sua licença negada, tá? Para quem teve a licença negada, faz o pedido de reconsideração, tá bom? Negou, faz a apelação lá no DPME, que são os caminhos administrativos. Negou, aí não tem o que fazer. Aí é justiça, tá, pessoal? Mas tenta, por exemplo, se você já levou um relatório de uma forma errônea ou fora do padrão daquilo que eu estou explicando aqui para você, tenta no pedido de reconsideração ou depois lá na apelação no recurso, você tentar anexar um novo laudo, né, um novo relatório médico com aquilo que eles pedem, tá? Se de todas essas formas, de todas essas maneiras, você tiver a negativa em todas as instâncias, aí, se você for filiado do Sindasp, você procura a gente, ou se você for filiado de outro sindicato, procura o departamento jurídico, que vai ter que entrar na justiça, né, pedindo essa reconsideração judicialmente, tá? E para poder resguardar você e, obviamente, você não responder um PAD aí, um abandono de cargo, nem nada do tipo, tá bom? E nenhum outro tipo de punição, ou até mesmo
a suspensão do seu pagamento aí, porque você estava doente, tá bom? Então é isso, pessoal. É só a título de esclarecimento. Eu queria deixar aí vocês cientes disso. Divulguem, por gentileza, o máximo possível aí em grupos, para os colegas, porque eu acho que isso é de extrema informação, de extrema necessidade, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Hoje o colega está bem, amanhã pode estar doente. Então sigam o meu canal, que sempre eu vou trazer informação aí desse tipo, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer problema que vocês tenham, estou à disposição lá pelo Sindasp, lá na unidade de São Paulo, na nossa sede em São Paulo. Eu, o Renato, tá? O Branquinho, o Índio estão lá por Prudente, mas a gente está sempre à disposição, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, me chama e a gente vai tentando esclarecer da melhor forma possível aí. Grande abraço, fiquem com Deus.